Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aprender a trabalhar com dados categorizados, graduados e também a exportar uma planilha Excel com coordenadas, tá? Com texto. Essa exportação como CSV ou texto, você não vai ter os dados numéricos, mas você vai poder fazer um mapa de pontos, caso seja só esse o seu interesse. Colocar ali os pontos que você coletou ou os pontos de algum dado, tá? Bem, então nós temos aqui um shapefile do Rio de Janeiro, vocês podem baixar em vários sites, tá? É muito fácil você conseguir esse shape na internet. E nós vamos baixar também uma tabela, tá? De cultivares do Rio de Janeiro. É uma tabela, pessoal, fictícia, ok? Uma tabela fictícia de alguns cultivares nos municípios, tá? No estado do Rio de Janeiro, tá? Notem que tem aqui 92 municípios, os dados aqui numéricos, né, dos cultivares. A gente tem dados em número inteiro, tem dados em 2 casas decimais, e também foi criada uma coluna teste, tá? Que vai do 1 até o 92, já que são 92 municípios. Para que foi criada essa coluna teste? Essa coluna teste foi criada justamente para você ter uma coluna onde você possa fazer a união com, no caso, os municípios que estão em shapefile, já que essa planilha não tem dados de coordenadas e você quer ter acesso aos dados numéricos, tá? Como graduados no QGIS. Bem, o primeiro passo é você analisar se os municípios estão em ordem, tá? Esses municípios têm que estar na mesma ordem lá do seu shapefile para que não haja nenhum erro dos seus dados aqui, no caso, os cultivares, tá? Então a gente tem dados numéricos aqui, no caso toneladas, tá? Pode ser toneladas por mês, por ano, enfim, tá? É uma tabela fictícia, como eu acabei de falar. Bem, então o primeiro passo, nós vamos arrastar essa tabela de cultivares para cá, para dentro do QGIS. Quando a gente abre essa tabela, Angra dos Reis, Aperibé, Araruama, Areal, etc. A gente abre também a tabela Angra dos Reis, Aperibé, Araruama, Areal, na mesma ordem, tá? Os municípios devem estar na mesma ordem. Nós poderíamos criar uma coluna ID ou uma coluna Geocode para ficar igual lá na nossa tabela em Excel, tá? Mas como nós criamos essa coluna teste, nós temos que ter também uma coluna igual aqui para que nós possamos fazer essa união, como eu falei. Bem, notem que esse shape ele tem 3 colunas: ID, a coluna do código e a coluna do município. Nós podemos unir pela coluna do município, mas eu vou unir pela coluna teste, tá? Que vai do 1 ao 92, que são 92 municípios. Então, o primeiro passo é você clicar 2 vezes aqui no estado do Rio de Janeiro, vai vir na sua planilha, vai buscar aqui o seu teste, mas notem
A outra planilha não tem teste. Então, se eu quero unir por essa coluna teste, eu tenho que criar aqui uma coluna teste também, né? Como eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui na edição, venho em criar um novo campo, vou dar o nome de teste, vou colocar como um número inteiro, venho aqui em variáveis, row number, e ele criou aqui uma coluna teste, tá? Bem, agora eu salvo e fecho. Agora sim eu posso clicar aqui, uniões, vou buscar aqui o meu teste, que são as minhas colunas iguais, e vou pedir para unir o campo laranja e tomate. E nesse caso, quando você abre aqui a sua planilha, você tem aqui laranja e também tomate. Notem que os dados aqui numéricos estão aqui nos municípios onde você tem laranja e tomate, né? Essa coluna laranja está com um número inteiro, essa coluna aqui tem alguns dados que tem decimais. Tudo bem. Quando eu abro o meu shape, eu já tenho os meus cultivares pelos municípios, né? Então, eu posso agora pedir na minha simbologia o símbolo graduado, categorizado não, graduado, e vou pedir aqui os meus dados de tomate, de quebras suaves, e ele classificou aqui o tomate, né? Eu vou só mudar esse símbolo para um amarelinho, tá? Então aqui eu tenho 5 classes, sendo a vermelha mais forte, onde tem mais, né? Tomate. Então notem que você tem mais tomate aqui, entre 2000, entre 20.000 e 24.205, tá? Podem ser toneladas por ano, enfim, né? E que município é esse? Se a gente clicar aqui em cima, São Sebastião do Alto, tá? A gente tem tomate 24.205 e laranja não tem nada, tá? Bom, mas eu quero fazer essa mesma análise, só que eu quero por pontos, tá? Eu não quero por áreas assim, né? Eu quero por áreas. Então eu vou pegar aqui novamente, vou baixar aqui a camada aqui vetorial, no Rio de Janeiro, tá? Vou deixar aqui o Rio de Janeiro transparente. Agora eu vou trabalhar com os dados graduados, sendo que eu quero em pontos. Para isso, o primeiro passo é eu vir em vetor, geometrias e centroides. E vou pedir para ele criar centroides aqui, tá? Eu vou salvar, né, na minha pasta.
E aí ele vai criar então os meus centróides, tá? E agora, nesse shape aqui de centroides, eu vou clicar e pedir que faça a união com os meus cultivares pelo teste também. Eu vou pedir agora apenas o tomate, tá? Bem, agora os meus centróides, minha tabela de centróides já vai ter aqui o meu dado de tomate, tá? Unido pelo teste. Ok? Bom, agora eu posso fazer a minha simbologia graduada, buscando aqui o meu tomate, quebra suave também. Peço para classificar, mas agora eu não quero mais em cor, eu quero em tamanho, tá? E aí ele vai te mostrar aqui em tamanhos. E se você fizer a união das duas, você vai ver, né, que o maior tamanho é justamente, né, no mesmo local. São Sebastião do Alto, com 24.205 toneladas, por exemplo, tá? Até aí tudo bem. Agora a gente já pode construir as nossas planilhas de dados graduados, tá? Juntando uma matriz, uma tabela do Excel com um shapefile, tá? Bem, agora eu quero baixar aqui uma planilha que eu não vou unir com ninguém. Eu simplesmente tenho ali meus dados, minhas coordenadas, tá? Que podem ser coordenadas planas, coordenadas em grau decimal, mas serão importadas como dados numéricos, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, essa tabela, né, onde você tem alguns dados numéricos também, tá? Só que esses dados numéricos, se você importar para o QGIS, eles não vão aparecer como numéricos, porque nesse caso você quer importar como um CSV, tá? E aqui a sua planilha vai estar formatada como número, com 6 casas decimais e negativo, tá? Mas é dado numérico. Agora nós vamos buscar a nossa camada de texto delimitado. Vamos buscar na nossa pasta. Notem que quando a gente abre, já aparece aqui a nossa planilha, né?
Então vocês vão marcar a tabulação, ponto e vírgula, separador decimal é a vírgula, a latitude vai ser o campo 2, né, no caso Y, e o campo X vai ser a longitude, tá? Adicionar e fechar. Então seus pontos estão aqui, ok? Aqui você tem coordenada X menos 41, 46, etc. Coordenada Y menos 22, 10. São coordenadas em graus decimais, tá? Você só não consegue trabalhar com dados CSV como graduado, tá? Aí você não consegue, porque se você jogar o graduado aqui, ele não vai aparecer nada, tá ok? Bom, então era só isso, pessoal. Espero ter ajudado. Tchau, tchau, até a próxima.